Antigamente os jogos de flash eram populares muito antes da internet evoluir ainda mais. Lembro dos quick jogos em que apenas acessavas o site e jogavas qualquer jogo que aparecesse ali na secção. A maioria dos jogos de Undergrounds vêm, por exemplo, dos jogos flash que eram populares daquele tempo. E hoje vamos falar de um jogo flash antigo que foi perdido no limbo, que são os jogos da Lazy. Então é expectável ter aqui cenas muito pesadas e também coisas grotescas, e se tu és sensível a isto tudo, ou se isto pode dar gatilhos, recomendo não veres. Então, antes de mais nada, se gostas deste conteúdo, clica no like, subscreve no canal e ativa também o sino de notificação para sempre ser notificado de vídeos novos neste canal. Então, vamos ver o que se trata sobre esses jogos estranhos de Lazy. O primeiro jogo era muito simples. Sabem aqueles jogos que tens de vestir os personagens e etc? Então, essa era a mecânica do primeiro jogo, onde tens que vestir a Lazy para certos eventos do próprio jogo. Mas assim, parece que é tudo bonito e family friendly e tal, pelo menos era o que eu desejava, né? O jogo começa com tu teres que vestir a Lazy para um piquenique, e depois de ter vestido ela vai para um piquenique, mas olha o que temos aqui. Um rosto macabro que algo que tudo indica está a stalkear ela nos esconderijos. O jogo só fecha e de repente voltas à parte de vestimento da Lazy. Só que tem um detalhe estranho. O telemóvel começa a tocar e... Lacy, did you see my stacks, Lacy? I can't wait to meet up, Lacy. I want to. Have a good time tonight with you, Lacy. Tonight. Bye-bye. Após esta coisa esquisita ter acontecido, agora o jogo ficou sério. Não era mais um jogo que te fazia sentir feliz ao vestir um personagem, e sim, agora ver o que vai acontecer à Lazy. A música agora era profunda, e se reparares na janela, o Stalker está a observar ela. E também na música consegues ouvir uma respiração amedrontadora, mas tinhas de continuar a vestir a Lazy. Ao fim de concluires, o jogo buga de uma forma esquisita e vais parar ao shopping, onde volta a bugar e a Lazy pede ajuda, mostrando que ela está insegura com tudo isto e também a dizer que ele vai matar ela. Está tudo na cara que estamos a falar sobre Stalker. Agora é de noite e a música está mais distorcida como nunca. Desta vez conseguimos ouvir as batidas na porta. A situação está mais feia para o lado dela e do nada surge. Lacy, I'm here. I'm here. Did you get my gift, Lacy? Did you like it? I'm here. Open the door, my darling. Open the door. Open the fucking door! O jogo continua como se nada tivesse acontecido, mas aquelas cenas foram macabras, especialmente do Stalker a gritar para ela abrir a porta. Então temos de continuar a vestir a Lacy, e enquanto fazias isso, ela implorava para não ir para fora de casa, mas não havia outra solução. Tínhamos de continuar e clicar no Ready, com muita pena minha. Nós vamos parar a uma floresta bizarra em que a Lacy fala: "O que tu fizeste?" Depois da cena nojenta ter sido passada ali, mostra o rosto do Stalker que estava a observar ela desde o piquenique, que estava mais na cara que era um canibal. Depois o jogo acaba e volta ao princípio como se nada tivesse acontecido. Bom, antes da gente começar a falar sobre o outro tópico, que tal eu me apresentar? Eu sou o VR, ou Black VR, tanto faz, do canal VR Filmes. E agora, fiquem com o próximo tópico. Agora temos uma gameplay que a pessoa relata ter descoberto um final secreto
um final esquisito no jogo da Lacey, o menu continuava family friendly, como de costume. E dessa vez a Lacey abriu um restaurante, o jogo também estava simples, apenas colocar os ingredientes que ela pedia dentro de uma tigela grande, depois acabar e servir os clientes. Só que, como sempre, tem algo de errado. O que você tinha que fazer agora nessa parte de colocar os ingredientes na tigela que ela pedia, você tinha que demorar muito, porque afinal tem um cronômetro no cantinho da tela. Essa tática era para ter acesso ao final secreto, supostamente, e tinha que demorar, e logo vai acontecer essa cena aqui. O jogo ele ignorou o que acabou de acontecer e só deu como concluído o Strogonoff, e agora passamos na fase de entregar comida aos clientes. E nada de bizarro aconteceu. A gameplay fala que houve 3 dias do jogo assim e que essa pessoa iria esquipar pra conseguir logo o acesso ao final secreto que ela tanto tava falando sobre. Só que agora, um pouco mais longe do normal, vamos fazer com que o tempo acabe de uma vez. Volta a acontecer aquela cena brutal e agora mostra mais coisas. Só se liga. Mas que desgra... Pela imagem a gente vê certamente coisas bizarras da Lacey, que quando a gente meio que pausa a imagem, a gente vê que a Lacey tá se insultando e se ferindo. O que retrata que ela tem problema mental, porque ninguém faz isso, e que algo se passou por trás disso tudo. A gente volta à parte que os clientes foram embora, porque não havia mais comida para ser servida, meio óbvio. Aquelas coisas que quando o jogador ele meio que perde, os famosos Game Over. Agora mostra o restaurante da Lacey e revela que o restaurante era a única coisa que ela tinha e que os clientes estão famintos. Então mostra uma rua estranha e meio que ela fala que se ela falhar não vai ter outra alternativa a não ser ela se fazer cosplay de Sayori. Isso tudo no primeiro dia, tá? Agora a gente vai pro segundo dia, onde só piora as coisas do jogo. E fazendo a mesma coisa que a gente fez no primeiro dia, blá blá blá, tudo buga e surge isso aí. As imagens que a gente viu mostram mais uma peça fundamental para saber o que se passa, que vai ser resumido na conclusão depois. Após essas cenas bizarras, medonhas, estranhas que a gente viu nos Game Overs acontecer, né? Só tem uma pequena diferença. A Lacey dessa vez começa a reclamar dos próprios clientes, do porquê eles não terem tão paciência quanto deveriam, e que ela estava fazendo o seu melhor, só que ela estava quase ficando sem dinheiro para sobreviver, porque ela não acha isso nem um pouco justo. E de acordo com a próxima cena, ela iria se vingar da forma mais brutal que a gente vai ver agora. Bom, nós temos agora ingredientes em comum para colocar na tigela. A Lacey, ela tá incrivelmente assustadora encarando o jogador. Ela primeiro pede cigarros, e ela fala algo sobre eles. A seguir temos baratas mortas, que revelam que ela vivia num porão todo sujo, podre, desgramado. A seguir a gente também tem palavras mais 18 que revelam mais uma coisa bizarra dela. Cena de crime. Depois ela pede metafetamina, que é uma droga que prejudica a própria pessoa. Talvez ela vai usar isso, mas eu não vejo motivo. Na verdade, do jeito que ela é, provavelmente tem motivo sim. A seguir tem algodão também, que sirva para as feridas, já que ela tá nos ferindo. A gente também tem vidro quebrado, que fala de rasgar alguma coisa. E no final vem a chave de tudo o que significa. O tio dela, que até mostra uma imagem dele, a gente pode concluir muita coisa com isso. Se forma um prato censurado para a saúde mental das pessoas, pelo amor de Jesus Cristo, com todos os ingredientes reunidos, a gente vê que tudo falava sobre o tio dela, que demonstrou que afinal a Lacey tem um trauma do seu próprio tio e fez merda, provavelmente, no passado, sei lá, algo totalmente absurdo. Quando ela foi entregar a comida, as pessoas pareciam um monstro na visão dela. O que retrata que ela agora enxerga as pessoas como monstros, independente de quem seja. E por conta desse dia, o restaurante dela foi fechado por questões sanitárias.
A Lacey viu que perdeu tudo que ela tinha e ela literalmente cumpriu a promessa dela e seguiu a única opção restante. Que eu não preciso falar qual é, provavelmente. O bad end do jogo. E também, como no primeiro jogo, a mesma coisa acontece. Nada passou. Mas o jogo dela aqui e agora gira em torno da loja de animais da Lacey, e não preciso dizer que as piores coisas vão acontecer aqui, mas o jogo consiste em ouvir os clientes e os seus pedidos para decorar os seus animais de estimação. Então podemos ver que podemos lavar, fazer cortes de pelo e muita coisa para o animal ficar bonito. Mas tudo de mal começa quando vem uma cliente com um hamster em que ela pede que gostava de ver o seu hamster com o pescoço longo. E não preciso dizer a merda que vai acontecer aqui quando mostra o alicate nos materiais. Sim, o hamster fica sofrendo por causa dos pedidos dela. Próximo cliente é um idoso em que gostava de ver a sua tartaruga sorrir para ele. Então ela mete a cola na tartaruga e uma dentadura e, por amor de Deus, isso acontece. Tá. Confesso, a tartaruga a sorrir e o velho a sorrir dessa maneira eu não tanquei. Próximo cliente é um cliente que fez eu questionar minha existência. Ele pede para cortar orelhas, caudas e etc. ao coelho, porque era algo que lhe distraía. Onde isto vai parar? E vemos que a Lacey está desconfortável com tudo o que está acontecendo ali. E justamente no último cliente surge isto. Ok, isto foi de 8 a 80 muito rápido, mas agora vemos que estamos numa espécie de RPG com lugares mórbidos e um gato esquelético em cima de um muro. E é exatamente com quem nós vamos falar, em que o gato diz que quer a pele dele de volta e que só assim deixaria passar. Então nós vamos pela esquerda e vemos a pele pendurada no bico de um corvo ali. Retirando a pele do corvo, o corvo vai-se embora e agora vamos voltar ao gato esqueleto, que ao entregarmos a pele dele, ele fica numa forma que não consigo descrever. Ai meu Deus, este jogo está a acabar com a minha sanidade mental. Agora que o caminho está desbloqueado, podemos ir a uma casa estranha, em que entramos no corredor com vários caminhos para seguir. Vamos pelo caminho das escadas, mas a porta estava trancada. Então seguindo no outro caminho, vemos uma mesa com alguns homens porcos jantando, sabe-se lá o quê. E ao querermos ver eles... Os porcos então foram-se embora e não havia nada a fazer, a não ser ir para o caminho restante. Seguindo esse caminho, entramos numa sala antiga onde tem um relógio inquietante tocando e a Lacey entra numa jaula pequena em que ela diz sentir a dor confortável e vejam só, ao lado temos a chave. Agora era só voltar ao portão fechado e abrirmos ela. Encontramos mais 3 caminhos, um caminho que guiava para o WC da casa em que estava suja e ela se encara no espelho e acontece isto.
Ela rapidamente voltou para trás e foi para um quarto que tinha um cachorro debaixo da cama e... Oh meu Deus. But it never was real. It was just a bizarre story that somehow happened to my life. But it never was real. But I have dreamed of something. I dreamed that it was me and another that we killed 2 years ago. That's understood. A Lacey começa a falar dos seus desejos de ter um gato branco pequeno, em que podiam comer gelados juntos, mas que ela fala que sente fome e que alguém estava a olhar para ela e é revelado imagens bizarras. Então ela começa a falar sobre ir buscar músicas e escutar e... O quê? O cão foi-se embora? Bem, temos de continuar. Agora para o último caminho restante e vemos uma espécie de ritual acontecer ali. Umas velas e algo imperceptível no meio. Ela pensa em acender alguma coisa e... For years it was barking up the wrong tree. Worried about his sins becoming too visible on his skin. He always worried about the serious things. But now, when his time is back, I was the dog that bit his neck. Exato! Tudo não passava de um pesadelo. Mas o que é aquilo debaixo da cama da Lacey? Nesse jogo inicia uma espécie de introdução em que mostra mais 2 personagens novas no jogo da Lacey. Uma menina com cabelo rosa, que se chama Maisie, e uma menina loira com roupa radical. E elas parecem ser um trio cantando uma música de abertura. Do nada surge 2 pessoas falando uma com a outra, em que falam que um tal de Rócio, que ela é das ideias que faz mal ao site ou algo desse gênero. Então surge uma grande seleção dos jogos, incluindo os jogos passados da Lacey. E elas escolhem um jogo em específico, se chama Jay's Skating Game. E ao que tudo indica é um jogo fácil, em que você só tem que mover as setas para saltar e desviar dos obstáculos do caminho usando a Jay. O jogo começa lento, mas tem umas certas vezes que aceleram a velocidade. Temos que são 4 níveis para poder concluir esse minigame. O primeiro nível, ele é como se fosse um tutorial. O segundo nível tava normal, com céu verde, nada demais. O terceiro nível, ele já tinha uma coisa. Até que o jogo fica com a tela preta, mostrando a Jay chegando à linha de chegada. E o nível concluído era todo embaçado, com a Jay parecendo um personagem dos Simpsons e a voz era toda bugada. No último nível é que as coisas ficam bizarras. A música trava várias vezes sem sentido algum. E para piorar, a tela fica preta. Até que dessa vez ela vai à velocidade máxima do jogo. E o final é... Sim, um cadáver estranho no chão que talvez seja da Jay. Tava falando... E depois surge um bagulhinho pra mostrar que concluiu o jogo e enviar isso pra amigos por e-mail. Então as duas falam que é só o começo e surge do nada isso. Então nós vamos para mais um jogo da Lacey, que é sobre maquiagem. Ó, gente, o roteiro não sei ler. Estão ligados ao game do Pet Shop. É quase a mesma mecânica, só que com maquilagem, ou seja, uma coisa bastante fácil. Ah, e mais um detalhe, o jogo ele vai ficando todo bonitinho, como se nada tivesse acontecendo. Mas é na terceira cliente que a coisa fica cabulosa.
o rosto da cliente começa a derreter de um lado e surge uma mão contorcendo o rosto dela. Até aí, volta tudo ao normal. Aí tem o próximo cliente, e que numa certa parte surge uma minhoca estranha querendo perfurar o pescoço do cliente. E mais uma coisa, a mãozinha salva lá do bizarro. Agora temos mais um cliente, em que ela abre os olhos obscuros e fica te encarando na tela. E vejam só, a mãozinha fecha os olhos dela e não acaba por aí, porque agora a próxima cliente. Agora a gente tá vendo a Lacey deitada num banheiro em que ela tava analisando uma imagem. Ela parece estar conturbada e parece que, pelas mensagens que surgem, ela tava de luto e tava sofrendo pela morte de um amigo. Só que depois de um tempo, fica normal e vemos que ela tá contente. Ela volta a olhar para aquela imagem, só que ela tá coringando e fica mudando assim, até que fica definitivo a imagem normal. E é nesse momento que a Lacey encara o espelho e vemos que uma tela estranha mostra que a Lacey estava tendo convulsões e paranoias de alguma coisa. Então o jogo volta pra maquilhar a Jay e ela... Agora a Lacey está segurando o cadáver da Jay e ela continua coringando de forma bizarra. E vemos que as paranoias estão indo muito mais além do que era pra estar. Dessa vez, ela quer maquilhar a Jay que tá morta. Se isso não é estranho, eu não sei o que é. Isso é bizarro, mano. Isso é pesado. E no final surge uma música da Lacey. E ao que tudo indica, é uma música dedicada a Jay que já morreu, que já foi de um vaso. Day after you were gone, I wish for all beauty to die. I wish the sky was tinted red, just like what I felt inside. Buried with crying people, howling for me, for rain to fall, rain heavy all the day, for everyone to breathe from their mouth and their eyes. But today was just a normal, sunny day. So was the next, and the next, and the next. Agora, analisando os 4 temas que foram mostrados, vamos por partes. A Lacey teve uma infância traumatizante, começando com o Stalker que vivia vigiando ela e no final acaba por fazer o ato do Starved Eggman, que não preciso dizer sobre o que é. No segundo tema, vemos que ela tem alguma coisa traumatizante e pesada com o seu próprio tio que lhe fez ficar assim, incluindo ao ponto do restaurante ser fechado por questões sanitárias. No terceiro tema, vemos que tem algo ainda a ver com o tio dela, mas dessa vez
é sobre o cachorro dela que não preciso de dizer o destino e que suspeito que seja também sobre algum gato que ela teve. Talvez algum destino meio grotesco que já dá para ter uma ideia do design dele no terceiro tema. E o último tema retrata exatamente o luto pela sua amiga, a Jay, que depois do incidente de skate ela vive tendo alucinações e sofrendo constantemente a morte da sua amiga. E isto tudo contribuiu para o sofrimento dela de dias mais tarde, ou seja, o futuro dela ser mais obscuro do que todos pensamos. E ainda não acaba por aqui, né? Porque ainda vai ter mais coisas, mas mais para a frente eu faço vídeo. Bem, de resto, confesso que este vídeo foi um pouco complicado, mas pelo menos está aí sobre a Lacey. Quero agradecer ao VR por ter participado nesse vídeo e assim o vídeo de Lacey está concluído. Isso para mim é tudo, fiquem bem e tchau!